Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já desenvolvi por escrito em outro momento, que é a questão do trabalho, né? Me lembro que o título do que eu havia escrito, né, era Faça as pazes com o trabalho. Meu podcast de hoje vai ser sobre isso. Mas pegando assim a geração mais nova, né? Não um pessoal tão antigo, mas eu queria iniciar isso pensando a partir do ponto que de dois equívocos que a gente tem, né? Um é entender o trabalho como uma imposição vinda desde fora, que é um equívoco, porque o trabalho na sociedade humana sempre existiu, né? Ele não é uma imposição feita a você, né? Ele é uma condição da existência humana. É óbvio que a partir da mudança, né, no sistema econômico de feudal para capitalista, tu começa a trabalhar para alguém, etc., e muda as relações de trabalho, e elas parece que cada dia que passa estão mais complexas, mas o ser humano sempre precisou trabalhar para manter a sua subsistência, sempre, em todas as épocas do mundo, em todas as épocas da história. E não existiu uma época da história onde não se precisou trabalhar, né? Então essa confusão ela é um problema, porque parece que você não deveria estar trabalhando, você deveria estar fazendo outra coisa. E de novo, repito, isso é olhando a questão das gerações mais novas, né? Já pegando a minha, assim, a minha nem tanto, mas as mais adiantes. E o segundo, né, equívoco então, o primeiro equívoco é que o trabalho é uma imposição externa, né? Então, muitas pessoas pensam, se eu tivesse nascido rico eu não ia precisar trabalhar, mas alguém ia precisar trabalhar para ti, né? Para ti não precisar trabalhar, alguém ia ter que trabalhar, né? Então, esse delírio da riqueza é um problema também. Esse desejo, né? Às vezes é até inconsequente. E o segundo ponto é que algumas pessoas, principalmente as que estudam e se formam, acham que têm o direito a um bom emprego, né? Eu passei por uma situação de uma pessoa, ela se formou, recente tinha se formado em engenharia, e a conversa dela era que ela estava completamente indignada das empresas não pagarem o piso para ela, ou não darem oportunidade, ou não ter... Como se as empresas tivessem obrigação de pagar algo para alguém, ou ninguém tem obrigação com ninguém. É uma ilusão muito grande tu achar que tu vai te formar e alguém está preparando algo para ti. Ninguém está preparando nada para ti. Não tem uma empresa lá, né? É uma coisa bem subjetiva isso, né? Esperando, não, agora o Bruno vai se formar, e graças a Deus ele vai se formar e a gente já está preparando aqui um bom salário para ele, uma boa sala, um bom emprego. Não, isso não existe, ninguém está preparando nada para ti. Ninguém sabe nem que tu existe. Essa é a realidade. Então, quanto mais empáfia o engenheiro for recém-formado tiver, pior vai ser o caminho que ele vai trilhar. Porque as pessoas têm que entender que quando tu sai da engenharia, tu não sabe nada da vida real. Tu nunca foi exposto à vida real, à vida profissional real do trabalho. É por isso que qualquer senhor aí com mais experiência vai te dar de chinelo na bunda, porque ele já conhece como que a coisa funciona, tu não conhece. Então, qualquer pessoa recém-formada tem que ter humildade. Mas como eu vi na figura dessa pessoa, não existia essa humildade. Ela achava que um bom emprego, um bom trabalho era um direito. E não é. Então é importante entender isso. Então esses dois equívocos, né? O primeiro, achar que o trabalho ele não deveria existir. Isso eu acho que tem uma influência aí muito ideológica, né, por trás, mesmo as pessoas não sabendo. E o outro é achar que tem que ter um trabalho ideal para você, né? Que não é verdade. Não é assim que a banda toca. Não é assim que o mundo real funciona. O segundo ponto importante que eu gostaria de dialogar com vocês era a questão de separar trabalho de emprego,
né? Trabalho é trabalho, emprego é emprego. Algumas pessoas não gostam do emprego, mas gostam de trabalhar. Outras pessoas não gostam de trabalhar e não gostam de emprego. Mas a grande maioria das pessoas gosta de trabalhar, né? Sente isso como um dever, né? Uma necessidade. Mas só que não gosta de ser empregado, ou não gosta de estar no emprego que está. Então, o faça as pazes com o trabalho é aprender a separar o que é emprego do que é trabalho, é aprender a separar o que é um problema do local onde tu está, né, de um problema da tua profissão, de um problema de trabalhar. Então, às vezes, não é que tu não gosta de trabalhar, é que tu não gosta de trabalhar onde tu está trabalhando. Às vezes não é que tu não gosta de trabalhar, é que tu não gosta de trabalhar na profissão que tu exerce. Então é importante porque as pessoas juntam tudo e colocam tudo a culpa no trabalho. Não é o problema, não é o trabalho. O trabalho, ele é um dever de todo ser humano. Manter sua subsistência é um dever de todos nós, né? E muito para além da necessidade. Porque trabalhar é bom mesmo que tu não tenha a necessidade de trabalhar, né? Então, existe muito uma visão fechada sobre isso, né? De que a gente vai fazer sei lá, vai se formar numa profissão, vai entrar naquela profissão e vai fazer só aquilo o resto da vida, mas não necessariamente, né? Então, e nem todo trabalho ele é remunerado. O emprego necessariamente ele vai ser remunerado, mas o trabalho não necessariamente vai ser remunerado. Existem trabalhos voluntários que as pessoas fazem, etc. E isso satisfaz elas de alguma forma, né? Existem trabalhos que a gente faz por hobby, né? Tem pessoas que têm marcenaria como hobby, né? Existem pessoas que têm o trabalho intelectual como hobby, né? Escrever coisas, etc. E tudo isso é trabalho, né? Não é emprego. O problema todo é a dinâmica do emprego, é a dinâmica do cumprimento de horário, de imposições que se revelam para ti no decorrer do dia a dia, dos meses, né? Alguém te impondo alguma coisa, a questão da hierarquia, a questão de tu estar fazendo coisa que tu não sabe muito bem porque tu está fazendo, a questão de às vezes tu tá fazendo coisas que contrariam os teus princípios de certa forma. Então a dinâmica do emprego é complicada, a dinâmica do trabalho não é complicada, né? Então tu faz, tu para, tu ajusta, tu vê. Então trabalhar é uma coisa muito boa. O que a gente precisa fazer, eu acho, para tentar, não vai solucionar isso, né, de fato, mas tentar melhorar um pouco as coisas e fazer as pazes com o trabalho, né, é tentar sempre procurar encaixar o emprego, que o emprego seja um trabalho satisfatório. Isso nem todo mundo vai conseguir, nem sempre. Talvez, se você pode levar tempo até conseguir, mas talvez você consiga, talvez você nunca consiga, né? Mas eu acho que esse é o ponto onde talvez convergisse uma satisfação no emprego e no trabalho, né? Porque existem pessoas que estão em empregos onde o trabalho ele não tem nem sentido, né? Existem algumas funções em cargos públicos que o trabalho é fazer um trabalho meio automato, assim, uma coisa muito, né, que não tem muito significado. Existem pessoas que estão em um trabalho na iniciativa pública, iniciativa privada, que tem um grande significado, estão fazendo coisas que para eles, né, é bem satisfatório, mas a grande maioria das pessoas não, né? Está fazendo uma coisa que às vezes não é tão satisfatória, é um emprego mesmo, o trabalho acaba sendo às vezes até uma tortura, mas eu quero que vocês pensem comigo que você pode sair dessa situação, talvez não agora, talvez não estalando os dedos, não mês que vem, não ano que vem, não daqui a 3 anos, mas se você continuar tentando, estudando, eu acho que em 5, 6 anos você consegue mudar a sua realidade. Eu digo isso porque eu já fiz isso, né? Bom, 10 anos atrás eu estava trabalhando de mecânico mesmo, né? E um pouco antes eu estava trabalhando de auxiliar. E o trabalho era bem
eu gostava, assim, do dia a dia com as pessoas, a interação, e era legal. Os desafios, mas era um trabalho que exigia muito esforço físico, né? E prejudicava muito a saúde, porque tu é exposto a muito pó, tu é exposto a áreas a intempéries, né? Tu é exposto a áreas insalubres. E obviamente, isso depois conta a tua saúde, né? E sei lá, passou 5 anos, eu fui mudando a minha realidade através do estudo, do conhecimento e da dedicação, obviamente, né? E eu acho que todo mundo pode trilhar esse caminho. O problema é você permanecer no estudo. Estudar as coisas certas, né? E deixar que o estudo e o teu esforço vá mudando pouco a pouco a tua realidade. E você talvez vai indo, rumando pouco a pouco para uma situação onde o emprego e o trabalho sejam satisfatórios. Às vezes o trabalho vai ser satisfatório e o emprego não. Então isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes. O trabalho era muito satisfatório, fazendo o que eu gosto de fazer, mas o local, o emprego, as pessoas não era tão legal. E isso pode acontecer também. Mas quando a gente enxerga o trabalho como um dever, né, então eu tenho um trabalho como um dever para sustentar minha família, para me sustentar, né, ou para melhorar as condições do meu futuro, etc. Qualquer dificuldade que se impõe sobre nós, a gente consegue passar, não sem resistência, mas com certo êxito, porque a gente tem um motivo maior para estar fazendo aquilo que a gente está fazendo. E a vida real, ela vai ser feita de dificuldades, né? Tu vai te formar, tu vai começar a trabalhar na área, tu vai desanimar, tu vai perder a motivação, e de um jeito ou do outro, se tu quiser mudar a tua realidade, tu vai ter que superar tudo isso e passar tudo isso, e seguir passando tudo isso, porque isso nunca vai sumir. Então, do mesmo modo que não existe nem existiu um mundo onde não se precisava trabalhar, não vai existir um mundo onde não tenha dificuldade, onde não tenha desmotivação, né? É a vida real, é assim. E são essas coisas que fazem a vida ser o que ela é, né? E é a superação dessas coisas que faz a gente se tornar mais forte. Então, o faça as pazes com o trabalho é você entender que o trabalho ele é um dever. O trabalho ele vai enobrecer muitas pessoas de alguma forma, como aconteceu comigo, né? Um menino, um guri, né? Quando eu comecei a trabalhar 18, 16 anos, né? Na realidade até antes, mas 16, 17, 18, 19, 20, um guri muito sem alguns princípios éticos, né? E aquela rotina do trabalho, ela vai incutindo em ti alguns princípios, né? Cumprimento de horário, assiduidade, né? E isso vai enobrecendo as pessoas de certa forma, se elas souberem aproveitar isso. Então, o trabalho nele como um dever, ele pode também fazer que você adquira alguns princípios que você não tinha recebido, né? Como aconteceu comigo também, quando eu entendi que existe um momento, é interessante isso que eu vou falar agora, mas eu não sei que geração que você é que está escutando isso, né? Mas existe um momento que tu aceita que tu vai ter que trabalhar a vida inteira. Aceita, tu perde a ilusão. Então, quando eu falei essa ilusão aí de que o trabalho ele é uma imposição externa, que todo mundo já deve ter pensado isso em algum momento, né? Ou pensou e não percebeu. Mas eu acho que as pessoas de hoje em dia, eu pensei isso muitos anos atrás, uns 12 anos atrás, 13. E aí quando tu acorda, sei lá, sabe que todos os dias tu vai ter que acordar às 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas, e ter que trabalhar, etc. E quando tu te dá de conta que, cara, essa é a minha vida, e eu vou ter que fazer isso que o resto da vida. E tu aceita, cara, isso é um peso que sai das costas. E aí tu aceita que o trabalho é um dever, e tu começa a abraçar aquilo, né? Com um senso de responsabilidade muito grande, né? Entendendo que o mundo está certo, que a tua vida está certa, não está errada,
né? Que nem algumas pessoas acham, não, isso aqui tá tudo errado, eu não era para estar fazendo isso, eu não era para ganhar tão pouco assim, né? Eu não era para estar acordando nessa hora, eu era para estar rico. Não, não, isso não existe. Isso não existe porque isso é uma criação da tua cabeça, né? É um idealismo. E às vezes é um idealismo que não está ancorado em nada na realidade. Então, é importante viver o mundo real. Qualquer realidade é melhor que a fantasia, né? É importante aceitar as coisas como elas são. E a partir do momento que tu aceita as coisas como elas são, tu começa a pensar em maneiras de mudar a tua realidade concreta, né? Que nem eu citei exemplos aí, eu acho que o estudo é uma ferramenta indispensável para que isso aconteça, né? Apesar de que muitas pessoas acham que não precisa mais se formar, etc. Mas isso é uma balela, não se aplica ao mundo real no Brasil. O Brasil tem uma educação muito deficiente, então quanto mais tu estudar, mais tu vai ter que sobrepor a massa das pessoas, porque é o que diferencia. O conhecimento é a única vantagem real, né? E o estudar para mim não é só a formação padrão, né? Estudar para mim é o conhecimento autodidata, é a avaliação do cenário, é você buscar aprender de forma... é você buscar a autoeducação, de fato, né? Você avaliar as falhas que você tem de conhecimento, as falhas que você tem de caráter, de princípios, né? As falhas que você tem moral e trabalhar elas para se tornar uma pessoa melhor, não só em termos de conhecimento, como eu falei, né? Não só em termos técnicos, não só em termos de gestão, mas em termos morais, em termos de princípio, né? Porque a gente sempre tem o que melhorar. E é uma imagem muito ruim quando tu vê uma pessoa muito boa tecnicamente, com um vasto conhecimento, mas que não tem princípios, que não tem moral, né? Que não tem ética. E é uma coisa muito feia de se ver, porque os princípios, né, a moral e a ética, essas coisas, elas são a base para começar de qualquer ser humano. Sem ter isso, vai ser uma coisa meio disforme, assim. Pode se tornar um profissional com autoconhecimento, mas muito provavelmente não vai ser respeitado. Então, o faça as pazes com o trabalho é isso. É você entender que o trabalho ele é um dever, olhar o trabalho como um dever, né? Entender que às vezes o problema está no emprego, entender que às vezes o problema está na profissão, entender que você pode mudar tudo isso. Não com estalar de dedos, mas com um caminhar contínuo, né? Que pode levar um certo tempo, mas que caminhando você vai chegar em algum lugar. E esse algum lugar pode ser essa mudança de profissão, pode ser essa mudança de emprego, se esse local não está adequado com o que tu faz. Então, trabalhar é bom, trabalhar é necessário. A gente tem que aceitar que o trabalho faz parte da nossa vida. Se a gente não estivesse fazendo isso que a gente está fazendo agora, a gente estaria fazendo outra coisa. E aceitar também que a gente tem a condição de mudar se não tiver bom. Então, conheço muitas pessoas que mudaram de profissão porque não estavam se sentindo bem naquela profissão, né? Tentaram por 10, 15 anos, mas mesmo assim, com aquela profissão ruim, aquele ambiente ruim, colheram algo bom dali que é a experiência, colheram algo bom dali que é o sustento da própria família, colheram algo bom dali que é adquiriram bens, adquiriram patrimônio, mas depois mudaram, foram fazer outra coisa. Então, isso pode ser feito para você também, por você também, né? Isso pode ser feito por qualquer um que tenha vontade e que não desista, né? E é isso. Eu acho que tem uma frase interessante, eu acho que foi na primeira aula, quando eu dava aula ao vivo no clube, que é: você não vai chegar a lugar nenhum odiando o que faz, né? Então, é muito difícil você conseguir crescer na carreira não gostando do que tu faz. Mas é muito fácil você não gostar do emprego que tem, mas gostar do que faz e confundir essas duas coisas. E acabar se desgostando com a própria profissão, né? Então,
Fica aí isso para vocês pensarem, avaliar. Porque às vezes o problema não está na tua carreira, não está na tua profissão, está no ambiente de trabalho onde tu está. E às vezes o problema não está nenhuma dessas coisas, está no teu temperamento, na tua personalidade. E tu mesmo é o cara que cria o ambiente ruim. Eu conheço gente assim. O problema não é o trabalho, o problema não é o emprego, o problema é a própria pessoa. Por isso que eu falei que a gente tem que se autoavaliar também, né? Em todos os sentidos. Legal? Bom, a mensagem é essa: faça as pazes com o trabalho, né? Faça as pazes com o trabalho e tenha o trabalho como um dever e siga em frente, sempre em frente. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.